Lição 7. Uma mulher em julgamento. Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso versículo tema, que se encontra em 1 João, capítulo 1 e versículo 9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo fala, se nós confessarmos os nossos pecados em oração, Ele é justo para perdoar e nos purificar, nos deixar puros de toda injustiça. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração. Então vamos lá, fechando os olhinhos. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, Senhor, primeiramente, Senhor, neste momento, queremos te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. Também, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor, muito obrigado, somos gratos por tudo, Senhor. Neste momento, Senhor, queremos te pedir, Senhor, fica conosco, Senhor, esta manhã. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Em nome do teu Filho amado, amém. Então, vamos lá? Conhecendo mais de Deus. Com o passar do tempo, Jesus tornava-se cada vez mais conhecido. Suas palavras, suas atitudes, sua compaixão com o doente e com o pobre deixavam claro que ele tinha vindo fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas o reconheciam como mestre e assim o procuravam para ouvir seus ensinamentos. Certo dia, quando estava ensinando no templo, como de costume, Jesus foi interrompido por um certo alvoroço. A fama de Jesus e sua postura incomodavam a parte dos líderes religiosos de Jerusalém, de maneira que eles se organizavam para testar a integridade e o conhecimento do Senhor Jesus. Foi em uma ocasião dessas que fariseus e escribas surpreenderam Jesus, exigindo que ele julgasse certa mulher pecadora. O que diziam os fariseus e mestres da lei? Aquele grupo de religiosos entraram no pátio do templo trazendo uma mulher sob uma acusação muito séria, adultério, e exigiram que Jesus dissesse pessoalmente o que deveria ser feito com ela, que fora surpreendida em seu pecado. A sociedade judaica, mesmo sendo governada pelo Império Romano, obedecia à lei de Moisés. O que estava escrito nessa lei valia tanto para a vida de fé como para a vida civil. Não havia tribunais, como existe hoje. A desobediência à lei era julgada por conselhos formados pelas autoridades da aldeia, ou região e do templo. Segundo a lei, o homem e a mulher que praticasse o pecado de adultério deveriam ser mortos de uma forma muito cruel. Sobre apedrejamento, era uma lei muito dura para um pecado muito grave. Atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. Aqueles homens que trouxeram o caso da mulher já tinham o veredito definido em seus corações, a morte. Jesus, porém, sabia muito bem que o interesse deles era testá-lo e não cumprir a lei. A primeira reação de Jesus foi silenciosa. Simplesmente ele continuou o que estava fazendo. João, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse-lhe: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Nessas poucas palavras de Jesus, podemos aprender importantes lições. Pecado. De acordo com o dicionário, pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Isso porque Deus é santo, justo e perfeito. Em Deus não há erros, não há trevas e não há injustiça. O primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva. Entretanto, depois dele, todos os seres humanos pecaram. Em todas as gerações, em todos os povos, em todos os lugares do mundo, o ser humano é pecador. E por isso o pecado é a mais forte prisão que a humanidade já conheceu. Nenhum homem conseguiu ou consegue libertar-se do pecado sozinho. E a tragédia está no fato de que a prática do pecado resulta em morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não apenas em uma morte física, mas na eterna separação de Deus. Pecador. Pecador é todo ser humano que se afasta de Deus, que desobedece suas leis, que vive longe dos seus princípios. Assim todos são pecadores, homem ou mulher, rico ou pobre. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E diante de Deus não existe pecado grande ou pequeno, pois qualquer que fere a sua santidade e atrai seu juízo. Ao mesmo tempo em que o ser humano é o agente que pratica o pecado, ele também é vítima do mesmo. Durante toda a história, gerações e nações foram iludidas, escravizadas e destruídas por causa do pecado.
Ainda hoje isso acontece. Deus, em sua soberania e graça, amou o mundo e veio em forma de homem para vencer o pecado. Jesus, em sua santidade e poder, subjugou o poder do pecado na cruz. Sua ressurreição foi a prova da vitória final sobre o mal. Por causa de Jesus, o pecador tem uma oportunidade de remissão. Juiz. Julgar o próximo é uma tentação. É fácil. Mas poderia um criminoso julgar outro criminoso? Claro que não, pois está condicionado ao mesmo erro. Da mesma forma, somente alguém sem pecado tem realmente autoridade para ordenar um pecador ou pecadora. Jesus, em vários de seus sermões, ensinou que o hábito de julgar o próximo não agrada a Deus. Mateus capítulo 7 e versículo 1 diz assim: Não julgue para que vocês não sejam julgados. E, de fato, há um tribunal previsto para ocorrer diante de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Quando a mulher pecadora foi apresentada para o julgamento, Jesus, ao invés de condená-la, demonstrou compaixão e confrontou os seus acusadores. As palavras de Jesus foram fortes demais para eles. Todo aquele grupo que estava preparado para executar a mulher foi obrigado a fazer um exame de autoconsciência. Cada pessoa conhecia bem seu próprio histórico de pecado. Jesus também sabia que, mesmo não tendo seus pecados expostos publicamente, todos eles tinham erros diante de Deus. A exigência de total pureza diante de Deus obrigou aqueles homens a irem embora. As pedras que talvez já estivessem em suas mãos foram largadas no chão, como uma confissão de imperfeição. Um a um, abriram mão de acusar o pecado da mulher e retiraram-se, começando pelos mais velhos. Vá e não peques mais. Quando todos se retiraram diante da mulher acusada e humilhada publicamente, ficou apenas um homem, Jesus. Em João, capítulo 8, versículo 10 a 11, diz assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ao entrar naquele pátio, a mulher estava sob uma sentença de morte, mas diante de Jesus, ela ganhou o perdão de Deus e uma nova oportunidade de vida. Jesus foi o único que dirigiu a palavra a ela e o fez para lhe dar o perdão que tanto precisava. O perdão de Deus. Deus não dá perdão pela metade. O perdão de Deus é gratuito e definitivo. A Bíblia ensina que Ele apaga os nossos erros para sempre. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 a 19, que diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não porque o ser humano merece, mas sim porque Jesus já fez o sacrifício completo quando morreu na cruz. Jesus assumiu o lugar do pecador e pagou o preço pelo pecado, a morte, e por isso todo ser humano que se arrepende e pede perdão a Deus, crendo em Jesus como seu Salvador, tem seus pecados perdoados. Lucas, capítulo 23, versículo 42 a 43, que diz assim: Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O perdão de Deus também é o modelo. Da mesma maneira que Deus nos perdoa, Ele nos ordena a perdoar o próximo também. Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Recebendo o perdão. O perdão está disponível para todos os que sinceramente se arrependem. Mas o perdão de Deus tem um propósito, a mudança de vida. Ele quer ver o homem livre do pecado, seguindo os princípios da palavra e vivendo em verdade. Com o perdão de Deus, nos tornamos santificados e podemos ter comunhão com Ele. O perdão de Deus está disponível para todas as pessoas que erram e se arrependem. Basta orar e pedir ao Senhor. Romanos, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Através do seu amor, somos perdoados e podemos prosseguir a nossa vida sendo mais fiel a Jesus.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Porém, se há alguma dúvida, manda para mim que eu vou ter um enorme prazer de responder para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau!